Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo que talvez seja polêmico, não é minha intenção que ele seja polêmico, mas talvez acabe sendo. Toda semana, todo dia sim, dia também, eu recebo muitos e-mails que começam por diagnósticos. Eu sou border, eu sou bipolar, tenho depressão assim, tenho TAG, tenho TDAH, assim, é muito frequente. E as pessoas escrevem isso e aí falam, né, se definem assim, às vezes inclusive no título do e-mail, e aí elas então pedem ajuda de alguma forma. E eu entendo, compreendo isso, né, o que está se tentando com isso, né, com essa definição, né, a partir daí para poder conversar, mas eu várias vezes acho que esse não é o melhor caminho para a gente se compreender. Então a minha pergunta é assim, será que você sabe mesmo quem você é a partir de um diagnóstico? Vamos pensar sobre isso e ver se tem um caminho mais legal, que pode talvez te ajudar mais, talvez, né? Então vamos lá, vamos pensar sobre isso hoje. Vou botar o índice aqui, tem alguns pontos que eu quero tratar antes de chegar onde eu quero chegar. Então tá aqui o índice, tudo que eu disser, que eu citar, vai estar na descrição do vídeo aí embaixo. Eu vou citar algumas coisas teóricas assim, talvez alguns vídeos nossos, outros, né? Então vai estar na descrição aí embaixo se vocês precisarem olhar. E a gente vai seguindo para tentar no final pensar uma maneira que pode vir a ser mais bacana de pensar sobre si mesmo do que se definir assim de um jeito tão pesado, tão fechado, tão determinado já, né? Então vamos lá, vamos nessa. Primeira coisa é que eu entendo a importância que o diagnóstico, e que nem só o diagnóstico no sentido psiquiátrico, mas o diagnóstico, essa leitura conceitual de si mesmo, assim, né? Eu sou assim, eu sou assado, eu sou egoísta, eu sou agitado, eu sou ansioso, ou eu sou preocupado, eu sou inseguro, eu sou carente, né? A importância que isso tem pra gente tantas vezes, seja qual caminho que você busque de definição, eu sou de gêmeos, ou eu sou do tipo introspectivo, enfim, o que quer que seja, eu entendo a importância que isso tem para conferir para a gente um lugar de segurança, né? De quem a gente é, de como a gente pode se olhar. Isso é super importante para muita gente e o diagnóstico psiquiátrico muitas vezes é fundamental para que a gente possa saber como tratar. Assim, eu não sou psiquiatra, então, obviamente, né, eu entendo a importância disso, mas não é com isso que eu trabalho na vida. E para saber poder medicar, o que várias vezes é fundamental. Mas, dito isso, então estou dizendo isso, tá? Primeira coisa importante. Não estou dizendo que isso não tem importância, que não tenha razão de ser e tal. Então saiba disso. Mas, dito isso, várias vezes eu acho que isso acaba fechando a gente num campo de sentidos que inviabiliza a criação de novos sentidos, de novas sensações, de novas percepções de si mesmo, né? E aí eu vou explicar por quê. Primeiro a gente tem que pensar sobre o que é a ideia de dizer o que você é. Né? Isso é a ideia de um conceito. Né? O que é um conceito? O que é a ideia de dizer uma coisa sobre uma coisa? Né? Então, depressão, por exemplo. Né? Depressão é um bom exemplo, eu acho. Poderia ser outro, bipolaridade, borderline, transtorno de personalidade narcísica. Poderia ser qualquer um, mas o conceito, né? Um conceito é uma tentativa de pegar uma coisa que ocorre no mundo, né? Seja ela uma coisa material, assim, tipo uma coisa mesmo, uma câmera, por exemplo, e essa coisa, e reduzir ela, conter ela dentro de um troço que tem a ver com uma certa recorrência, uma estabilidade, uma similaridade entre várias coisas que a gente pode chamar de câmera, né? Então, câmera. Por exemplo, o meu filho de 10 meses agora sabe o que é uma bola, né? Então lá em casa tem uma bola verde e uma bola vermelha. Uma é de plástico, outra é de couro. Elas são diferentes em vários aspectos, mas as duas para ele são bolas, né? Beleza, né? Aí isso então vai construindo uma certa estabilidade, e na medida que a gente constrói essa estabilidade, a gente mais ou menos sabe como a coisa se comporta. A gente consegue prever um comportamento para aquele conceito, né? Então o conceito fecha, conceito contém nele uma série de coisas, e aí a gente sabe como é que aquela coisa se comporta, né? O que ela gera, o que ela faz, né? A gente consegue prever, a gente consegue lidar com ela, e a gente consegue comunicar isso, né? A bola caiu no chão, você consegue contar isso para alguém, contar para você mesmo, se lembrar, você consegue recuperar, você faz uma inscrição na sua cabeça do que é uma bola. Então sempre que você vê algo parecido, você pensa bola, aquilo funciona assim. Esses dias aconteceu uma coisa engraçada com o Vicente.
Tem a bola, ele está começando a falar, e aí tem uma outra parte que é a questão da palavra, a importância da palavra sobre os conceitos, eu vou entrar lá já, nessa ideia já, mas então tem as bolas, a bola verde, a bola vermelha, que são 2 bolas, ele sabe que são bolas, ele reage a isso de uma certa maneira, então a gente meio que sabe que ele sabe, e ele está começando a falar bola, está tentando falar isso, e aí na parede do quarto dele tem várias bolas. E esses dias eu mostrei para ele e falei bola, só que essa bola, e ele assustou e ficou olhando para aquilo muito assim, pensando, né, na minha cabeça, pensando, como pode ser isso uma bola, se eu não posso pegar, né, se não é tridimensional, no sentido não tem volume, a experiência sensorial é radicalmente distinta daquele troço e daquelas coisas que ele pega, morde, dobra em cima, rola e tal. É completamente diferente a experiência sensorial daquele troço na parede e das coisas com as quais ele brinca, que são as bolas, né? Mas ainda assim, é uma bola. Como é que pode que a gente diga que aquilo é uma bola? Talvez eu devesse dizer que aquilo é um círculo, né? E não uma bola. Mas, para simplificar, eu chamo de bola. Na verdade, é um círculo, não é uma circunferência, porque tem um preenchimento. E assim a gente vai indo, depurando, assim, né? Especificando os conceitos. Eu falei bola. E aí, então ele teve um outro trabalho para poder pensar que bolas não necessariamente são coisas que estão que têm volume, né? Podem ser tocadas dessa forma, podem ser olhadas, e assim vai indo. Bom, então a dificuldade de formar um conceito e essa espécie de flutuação que um conceito pode ter, os limites de um conceito, né? Mas o conceito então tem por essa vontade gerar uma certa previsibilidade para a gente poder lidar com aquela coisa. Então, dessa forma, quando a gente fala depressão, por exemplo, a gente fala, então, eu sei mais ou menos como se comporta esse processo em alguém. Os médicos, por exemplo, sabem como se comporta, o que isso causa ou não causa, o que pode se fazer ou não fazer. Os terapeutas sabem mais ou menos que caminhos podem seguir a partir daí, quando você fecha um diagnóstico de alguma forma, né? Você fecha um diagnóstico. Então, por exemplo, se a gente fala tal pessoa é psicótica ou é neurótica, né? Nos campos da psicanálise, por exemplo, né? Da psicopatologia, está no campo da psicose, no campo da neurose, você de alguma forma sabe como proceder, como manejar esse processo terapêutico, porque você está fechando essas ideias. Mas o importante de compreender, isso é muito sério, talvez a parte mais importante desse vídeo, é que conceitos em si não são coisas que existem no mundo, eles não estão no mundo. A depressão não existe no mundo. Um conceito é uma tentativa de tradução, né, de redução, de contorno de algo que pode existir no mundo. Então, o conceito não é uma coisa que existe em si, né? O conceito é esse rebatimento, essa representação dessa coisa. Então, isso pode ser mais simples, como uma bola, né, de alguma forma, mas o conceito de bola, isso tem a ver lá atrás com as formas do Platão, né? É bem legal de pensar, se você quiser ler a República do Platão. Bom, mas as bolas, e tem lá essa história do mundo das ideias, do mundo das formas, né? Tem a forma da bola, será? E aí tem todas as bolas, todas as cadeiras, né? Esse exemplo clássico, né? O que é uma cadeira? O que é uma cadeira? Né? As cadeiras, muitas cadeiras. Mas o ponto que é importante é entender que isso não é uma coisa em si, é uma representação. Então, quando a gente fala eu sou depressivo, isso é uma representação de uma coisa, isso não é você, isso é uma maneira de dizer de você. É uma maneira que se encontrou para falar de você, para que se possa ter uma certa previsibilidade de como que aquele você ali vai se comportar no campo do tratamento, entendeu? Mas aquele não é você em si, né? Pode ajudar, pode atrapalhar. E aí, isso é muito sério, porque quando a gente começa a dizer que a gente é aquilo, a gente não entende que a gente pode vir a ser qualquer outra coisa, ou pelo menos alguma outra coisa, além daquilo, né? Também além daquilo, ou não aquilo, né? E por aí vai. E então isso faz a gente existir como aquilo, né? Mas a gente não é aquilo, entende? Então, e aí entra a função da palavra, né? Depressão, né? Eu vou botar umas pesquisas super legais sobre como que a palavra fixa o conceito de uma maneira muito intensa. Então, por exemplo, se você olhar vários cachorros, assim, ou enfim, várias bolas, você consegue estabelecer uma certa correspondência, uma certa similaridade nessas ocorrências, né? Uma estabilidade nessas ocorrências, então parece. Mas quando eu digo bola, isso é uma bola, esse conceito se funda em torno dessa palavra, essa palavra aglutina isso, e a capacidade de reconhecimento disso passa a ser muito mais intensa. Vou botar embaixo umas pesquisas sobre isso que são assustadoras, assim, a importância da palavra, né? Como a palavra é fundamental para fixar os conceitos.
para as crianças, a linguagem, né, nesse processo, mas para a gente também, nomear as coisas. Por isso que é tão delicado, várias vezes, né, nomear as coisas, conseguir nomear as coisas. E tão importante, ao mesmo tempo, quando a gente consegue nomear, a gente consegue tratar daquilo. Parte do nosso processo na autoescrita, que é o processo de pesquisa que a gente faz aqui nesse canal, passa por um campo de nomeação, às vezes, das coisas, dos afetos, né? Nomear os afetos. Estamos falando, então, do quê? Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, porque depois que você nomeia, você não desnomeia. É muito mais difícil desnomear, retirar o nome daquilo, né? Então, enfim. Então, voltando para a ideia da depressão. Quando eu falo de depressão, e eu nomeio assim, tudo aquilo que é uma série de fenômenos e sensações e pensamentos, né? Então eu sinto uma coisa aqui, um aperto aqui, uma falta de vontade, tudo isso é conceito, né? Todas as palavras são conceitos, mas enfim, depressão é um conceito que junta vários conceitos dentro dele, né? Então a falta de motivação, uma certa tristeza, também outro conceito muito forte, mas uma vontade de não continuar vivendo, né? Uma impressão de que você não tem razão de existir, né? Uma falta de prazer em relação às coisas muito intensa, um processo de autopunição várias vezes. Então, uma série de coisas que são fenômenos, né? São os fenômenos, que inclusive se você for olhar o manual estatístico diagnóstico, são esses fenômenos que estão descritos lá, né? Que compõem o processo de luto, tantas vezes, só que no caso da depressão é como se fosse um luto sem um luto aparente. O que você perdeu? Você não sabe muito bem. Se você quiser ver o vídeo sobre depressão, anatomia da depressão que a gente já fez aqui, super legal para pensar sobre o que é a depressão em si, pra gente aqui, né, nesse nosso canal, no processo da autoescrita e da neuropsicanálise, que é esse paradigma com o qual a gente trabalha. Mas eu vou entrar lá já, nesse nosso paradigma. Bom, mas então quando você fala depressão, toda essa série de fenômenos diversos, né, essa série de fenômenos diversos, eles se juntam em torno dessa palavra que aglutina tudo isso, depressão. Eu sou histérica, não, eu sou histérica, eu sou deprimido, né? Eu sou obsessivo, né? Eu sou fóbico, dentro desses parâmetros, por exemplo. Eu tenho TDAH, eu tenho TAG, eu tenho bipolaridade, eu tenho transtorno de personalidade narcísica de tipo XYZ. Não que isso não tenha uma função, claro que tem, mas você aglutinou isso em torno disso, né? Isso que são fenômenos do mundo, fenômenos de como você se sente. Eu me sinto meio assim, meio assado, então a gente vai dizer, isso é aquilo, e agora a gente trata. Maravilha, podemos tratar, você se sente mais seguro, você tem um chão. O problema é que a partir daí você passa a se compreender assim, então você não pode ser mais nenhuma outra coisa. Isso é que é encrenca para mim, né? É que a gente perca a potencialidade processual, no sentido de abertura processual da vida, da história, do que pode vir a ser. E a gente passe a tratar de personalidades. Não, eu tenho essa personalidade, a minha estrutura de personalidade é assim, como se isso fosse uma coisa que existe em si, né? Uma coisa que está lá, em algum lugar, na sua personalidade. E a maneira como eu entendo isso, que eu acho que é um pouco aí que eu queria chegar, é que a gente tem uma série de necessidades e potencialidades a partir daí, né, de como satisfazer essas necessidades. A gente estou aqui falando dos nossos afetos fundamentais, nossos afetos emocionais, nossas necessidades emocionais. Se você quiser olhar embaixo o que quer dizer isso, nossos 7 afetos fundamentais, que são conceitos, né, que são determinações conceituais, os 7 afetos, ou seja, são reduções de uma série de fenômenos, de uma série de coisas observáveis e não observáveis e inferíveis, né? Então, a gente tem essas necessidades e a gente tem um ambiente, né? A gente tem um ambiente no qual a gente vai tentar satisfazer essas necessidades. A maneira como isso vai acontecer ou deixar de acontecer, o que você vai conseguir satisfazer ou não, de que forma, vai determinar o seu funcionamento no mundo. Você vai aprender que para cá funciona, para lá não funciona. Assim funciona, assim não funciona. Se eu chorar, funciona, se eu chorar, não funciona. Se eu gritar, funciona, se eu não gritar, não funciona. E a gente começa a pensar como que se forma talvez uma personalidade border, né, por exemplo, uma personalidade narcísica, por exemplo, né? É um processo de tentativa de satisfação de uma série de necessidades em um ambiente. O que isso quer dizer? Que, por um lado, todos nós somos absolutamente iguais. Meu Deus, nós somos iguais, não posso ser igual a ninguém. Não, tá. Em certo sentido, somos iguais porque temos uma base genética muito parecida, muito similar, todos nós temos, né? São os afetos fundamentais, né? Todos nós temos. Mas, por um outro lado, cada um de nós é necessariamente, absolutamente particular e individual e único, porque a maneira como essa base afetiva, das necessidades afetivas vai operar no ambiente onde você está, é única, só existe para você. Então, nesse sentido, essa definição conceitual das nossas necessidades afetivas, de o que a gente tem que ter para existir, emocionalmente falando, né, ela é uma determinação muito dura e eu resisti a ela por muito tempo. Eu mesmo falei, mas peraí, 7 afetos? Que papo é isso? Parece que a gente está fazendo um livro de autoajuda, né? No pior sentido da palavra autoajuda, não que autoajuda seja em si ruim.
Tá vendo outro conceito. Mas, por outro lado, isso é só uma base, um terreno, uma espécie de solo no qual tudo vai acontecer. Toda a complexidade vai acontecer e cada um vai operar o seu processo de satisfação e aprendizado sobre os processos de satisfação de uma maneira no mundo distinta, em função do recorte cultural, social, né, específico daquele ambiente. E, claro, com uma interação de uma especificidade genética de cada um, que a gente pode também discutir quanto que a genética de cada um é de um jeito ou de outro jeito. Isso aí, para mim, entra num campo já muito difícil de saber o que é o genético, o que é o ambiental. Eu nem sei se faz sentido pensar isso, porque a partir do momento que você está no campo de ambiente, já o ambiente funcionando, você já não consegue mais determinar em função da epigenética, né, o que o ambiente altera da genética, na minha opinião. É muito difícil de dizer, não, isso é porque é genético, isso é porque é ambiental. Essa família tem isso, a família tem... Mas a família é um ambiente, né, também. Então, por aí segue. Mas, o que é importante para mim que se entenda é que isso tudo é um processo de aprendizado, de satisfação de necessidades. Né? Nas nossas necessidades, por exemplo, necessidade de ser amado, né? Minha necessidade de brigar, né? Minha necessidade de gozar, né? Minha necessidade de buscar. O processo de aprendizado da satisfação das necessidades no nosso ambiente. Isso vai gerar uma maneira como você funciona no mundo. Isso quer dizer o quê? Que você aprendeu tudo isso tudo está inscrito em você de alguma forma, mas isso ainda está em processo de aprendizado. E o processo de aprendizado, por definição também conceitual, ele não tem fim, ele não para de acontecer. Então, nesse sentido, se te ajuda a pensar que você tem depressão, ótimo, muito que bem, maravilha, tudo bem, se te ajuda isso, legal. Se te ajuda a pensar um recorte para você se compreender no mundo, muito bem. Mas compreenda também que a sua depressão é específica dentro desse conceito maior que é a depressão. Ela é da sua história, é uma história sua, né? Estou falando de depressão, mas poderia ser qualquer coisa. E ela continua em aberto, porque você continua tendo suas necessidades lá funcionando de alguma forma, você continua tendo um ambiente, e você continua tendo potencialidade de aprender outras formas de satisfazer suas necessidades. Então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de vínculo aqui pra gente, né? Se você quiser, vai ver o vídeo sobre depressão. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de vínculo, de uma ruptura de vínculo que causa um desligamento da busca, do buscar, da dopamina, né? Então, um rebaixamento disso aí. Maravilha. E isso continua lá em potência, você continua precisando de vínculos, você continua precisando de contato, você continua precisando ser amado, né? E o seu sistema de busca continua lá. Então você pode voltar a ter de alguma forma esperança e você pode aprender novas formas de satisfazer seus campos de vínculo, que não seja, por exemplo, no campo amoroso, assim, eu tenho que me casar para ser feliz. Não, você pode aprender outras formas de lidar com isso. Isso continua funcionando em você numa certa potencialidade de satisfação. Isso que para mim é fundamental. Então, quando a gente pensa, eu tenho assim transtorno de personalidade XYZ, será que isso está sempre ajudando a gente ou isso está fechando a nossa vida nesse campo existencial aí específico? De novo, eu não quero com isso desfazer a importância do diagnóstico. Acreditem, eu sei da importância que tem. E a medicação, inclusive, a importância que tem. Muitas vezes isso. Não todas as vezes, mas muitas vezes a importância que tem. Mas também é importante que a gente consiga se compreender como um sujeito que continua existindo no mundo. E que a existência não está definida e fechada. A gente continua existindo e a gente continua potencialmente podendo aprender a satisfazer as nossas necessidades de outras formas, entendeu? Porque a gente continua vivo. Em última análise, a gente continua vivo e as necessidades continuam lá e o ambiente está aí, aberto para a gente testar e aprender com ele. Enfim, espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Tomara que tenha chegado aí alguma coisa. Eu precisava dizer, não que eu acho que vai parar de receber os e-mails, acho que não, acho que vai continuar, mas eu acho que é legal poder se olhar compreendendo que esses conceitos não são coisas em si. Eles são representações de coisas, né? Então, queria dizer isso, tá bom? Até semana que vem, gente. Obrigado. Tchau.